Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender como verificar se duas grandezas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou se elas não são proporcionais, tá bom? Então acompanha aí comigo. Bom, o primeiro caso que eu trouxe aqui para vocês é esse aqui dessa tabelinha, tá bom? E aí, quando a gente está analisando os valores de uma tabela, né? Eu tenho aqui duas grandezas, grandeza x e a grandeza y. E eles estão dispostos aqui nessa tabela. Qual é o primeiro passo? A gente vai analisar se as duas grandezas crescem ou diminuem juntas, né? Olha só, eu tenho aqui a primeira grandeza, a grandeza x, eu tenho 6, 9, 12, 15. Tá crescendo, certo? A grandeza y, 2, 3, 4, 5, também tá crescendo. Se eu tenho as duas grandezas aumentando seu valor, eu posso ter um caso de que grandezas diretamente proporcionais. Por que eu digo que eu posso? Porque elas podem também não serem proporcionais, né? Então, para a gente verificar se elas são diretamente proporcionais, a gente vai aplicar essa regrinha aqui, ó. A primeira grandeza dividida pela segunda tem que gerar uma constante, certo? Como assim, professora? Olha só, observa aqui, ó. Eu tenho 6 na primeira grandeza e 2 na segunda. Eu vou aplicar essa regrinha aqui, ó. 6 dividido para 2 vai dar o quê? 3, certo? Então, observa o quê? Esse valor aqui, esse 3, vai ter que ser resultado dessas outras divisões também. Se não for, então são grandezas que não são proporcionais. Beleza? Então, vamos lá verificar as outras. Aqui agora eu tenho 9 e 3. E 9 dividido para 3 é o quê? 3. Até agora tá dando certo. Aqui nessa linha eu tenho 12 dividido por 4. E 12 dividido por 4 também é 3, certo? Na última linha eu tenho 15 dividido por 5. E isso é quanto? 3. Observem o quê? Que o resultado dessas divisões foi um valor constante, olha só. Eu tenho como resultado dessas divisões o número 3, tá? Então, isso significa o quê? Que eu tenho um caso aqui de grandezas diretamente proporcionais, tá? Quando eu tenho as duas grandezas crescendo juntas ou diminuindo juntas e elas seguem esse padrão aqui, ó, que a divisão de uma pela outra forma uma constante sempre, então aí eu vou poder afirmar que esse é um caso de grandeza diretamente proporcional. Beleza? Bora para mais um. Observa agora essa outra tabela. Eu tenho a grandeza x e a grandeza y, certo? Olha só, a minha grandeza x, ela tá aumentando. E a grandeza y, ela tá diminuindo. Então, o que é que pode ser esse caso? Isso pode ser um caso de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque enquanto uma cresce, a outra diminui, tá bom? Mas como que eu vou verificar isso? Eu vou aplicar essa regrinha aqui, ó. A primeira grandeza vezes a segunda tem que gerar uma constante. Se isso aqui se aplicar para todos, então esse é um caso de grandezas inversamente proporcionais. Se não der certo, professora, então é um caso de grandeza não proporcional, tá bom? Então, bora lá verificar. Olha só, para o primeiro caso, eu tenho 12 vezes 5. Isso é igual a quanto? 60, beleza? No segundo caso, eu tenho 20 vezes 3. 20 vezes 3 é quanto? 60 também. Tá dando certo até agora. Aqui, 30 vezes 2. 30 vezes 2, 60. E na última linha, eu tenho 60 vezes 1, que é 60. Então, observem que eu mantive aqui, ó, constante o resultado das multiplicações. Então, eu posso dizer que isso aqui é um caso de grandezas inversamente proporcionais. Beleza? E aí? Fácil, simples,
de fazer a análise sem complicação. E se você tem um amigo que está estudando esse conteúdo, compartilha aí o vídeo com ele para ele não perder essa dica.